Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse o Senhor: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deverias praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: ai de vós também, mestre da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não os tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra essa grande santa, Santa Teresa d'Ávila, virgem e doutora da igreja, aquela que reformou o Carmelo, junto com São João da Cruz. Infelizmente, meus irmãos, as carmelitas estavam vivendo um tempo assim de esfriamento. E a coisa não estava muito fácil nos Carmelos, não. Santa Teresa d'Ávila, diante de uma conversão interior, ela estava fazendo as orações dela e de repente ela viu Jesus ali flagelado. E aquele momento para ela foi um momento muito forte, diante daquela imagem. E aí Jesus fala com ela, que ele estava naquela condição porque as irmãs não faziam mais silêncio, porque as irmãs não rezavam como deveriam rezar. E aí Santa Teresa d'Ávila se converteu. Em outro momento também, Santa Teresa, ela teve uma visão do inferno. E ela mesmo fala que se ela não tivesse tido aquela visão do inferno, então a visão do inferno significa, não é só o inferno, é almas sofrendo, queimando, gritando lá, e naquela coisa que é um sofrimento para sempre. Aquilo ali tocou muito o coração dela. E ela disse que sempre que ela lembrava daquela situação, ela é como se fosse naquele momento. E aí Santa Teresa, por virtude divina, pela graça de Deus, ela começou a se empenhar na reforma dos Carmelos. Por isso que hoje nós vemos que existe duas formas de ser carmelita, não sei se é assim que pode se dizer. Existem as carmelitas calçadas, que são aquelas da origem, e as carmelitas descalças, que são as carmelitas da reforma. E não foi fácil para Santa Teresa reformar o Carmelo, mas graças a Deus houve. E as irmãs voltaram a viver o que precisava ser vivido. E na medida que o tempo foi passando, Santa Teresa foi tendo experiências maravilhosas com nosso Senhor Jesus Cristo. Ao ponto que, ali no livro, tem o livro
a vida completa de Santa Teresa, nós encontramos lá o livro da vida, que fala todo a conversão dela, aí fala das moradas, as fases da nossa vida de oração, até nós chegarmos à última morada, que é a união completa com o nosso Deus. E tudo isso ela fez junto com São João da Cruz. Uma mulher de Deus. E deixou escritos maravilhosos. Maravilhosos os escritos dela. E quando nós lemos a vida de Santa Teresa, nós desejamos ser santos. Por isso que a igreja nos coloca esses grandes homens e mulheres que viveram uma vida de amor a Deus e que se tornaram tão virtuosos que a igreja coloca à frente para que nós possamos caminhar e ser santos como eles. Santa Teresa se destaca muito com a questão da vida de oração, porque ela era carmelita, então as carmelitas têm por objetivo, como carisma, a oração, o silêncio e o trabalho. Então ali, se você quer entender um pouco mais sobre vida de oração, leia Santa Teresa d'Ávila, que você vai entender. Que já não é o que esses fariseus que nós vimos aqui no Evangelho, que Jesus faz essa advertência a ele: ai de vós, fariseus, porque vocês não estão levando uma vida como deveria ser. Vocês cobram, mas não são capazes de fazer o que vocês estão cobrando. Vocês colocam fardo nas costas dos outros e não deveriam colocar esse fardo. Santa Teresa d'Ávila, com essa vida de oração, ela se tornou uma mulher humilde, e muito humilde. Ela não colocava fardos, mas ela, com a vida dela, ela fazia com que as carmelitas pudessem voltar ao tempo passado, ao tempo em que se fazia penitência, ao tempo em que se rezava. E ela, Santa Teresa, ela é bem contemporânea ali ao protestantismo, quando o protestantismo começou a surgir. Lutero estava em alta. E uma das maiores dores no coração de Santa Teresa d'Ávila era saber que os católicos estavam deixando a Igreja Católica e estavam se tornando protestantes. Era uma dor no coração. Ela chorava e por isso ela rezava e pedia a Deus a graça de que as pessoas não mudassem de vida. Eis o coração de Santa Teresa d'Ávila, meus irmãos. E é esse o coração que nós precisamos ter, porque esse é o coração de Jesus. Jesus ele veio para nos salvar. E essa reforma que Santa Teresa faz no Carmelo era justamente para isso, para que as carmelitas não se perdessem, porque estavam se perdendo, voltassem ao carisma original, para que elas não pudessem perder tempo. Imagine, você sai dessa vida, deste mundo, para entrar no Carmelo, para se perder lá dentro. Então, Santa Teresa estava ali levando aquelas irmãs a entenderem que elas precisavam se comportar como esposas de nosso Senhor Jesus Cristo, que elas precisavam viver aquilo que eram as constituições, que elas precisavam voltar ao primeiro amor, ao amor a nosso Senhor Jesus Cristo, para que elas pudessem se oferecer em sacrifício pelos sacerdotes e pela igreja. Que no dia de hoje, nos voltando para Santa Teresa, peçamos a ela que ela intercedendo por nós,
nós possamos, meus irmãos, viver uma vida com Deus, viver a verdadeira vida de oração, nos convertermos e buscarmos a salvação em Cristo Jesus. Que Santa Teresa interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.